Na hora de se vestir, quem você é? A pessoa que se arruma super rápido, sabe muito bem o que combinar, o que com o que acessórios colocar, quais calçados usar naquele dia e o que você quer transmitir. Se esse não é o seu caso, esse é o momento de você continuar nesse vídeo, de aproveitar, curta, compartilhe. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como trazer hábitos mais simples para que você consiga se arrumar de forma eficaz, ao mesmo tempo que tem a ver com o seu estilo, o seu gosto pessoal. Primeiro ponto aqui, muito simples, é pensar na temperatura do dia. Sim, gente, eu tô falando de olhar o celular, a previsão do tempo e entender o que vai acontecer nesse dia. Se vai fazer muito calor, um sol de rachar, ou simplesmente vai fazer 10 graus, muito frio, muito ventania. É importante você pensar nisso porque essa questão da proteção térmica é muito importante. Se vai fazer muito sol, você precisa estar confortável para trabalhar, para fazer a sua rotina, porque às vezes pode ser que você tenha a rotina de andar bastante até o serviço, ou que você fica muito tempo sentada. Você precisa pensar nessa situação, nesse contexto. Se o seu ambiente ele tem ou não ar-condicionado, ou se ele é muito gelado. Os pontos são essenciais na hora de vestir o seu look. Pode parecer bobo, mas você precisa pensar. E principalmente quem mora aqui em São Paulo, sabe que aqui a gente tem todas as estações num dia só. Então a gente precisa se organizar para levar peças adequadas para que a gente consiga estar confortável durante o dia. Depois de definir isso, você vai pensar nas peças estratégicas que você vai utilizar. Seja um vestido mais fresco para um dia muito quente, ou uma blusa mais confortável que traga realmente esse conforto térmico. Se aquele dia vai fazer muito frio, você vai precisar pensar nas sobreposições de peças. Então, teve uma época, por exemplo, do inverno, que eu estava usando muita peça térmica como segunda pele. Então, essa peça térmica trazia esse conforto para mim, para eu não passar frio e não precisava usar tanta roupa assim. Mas é óbvio que dependendo da sua cidade, do tamanho aí do frio, você vai precisar colocar muitas peças ou uma peça que seja bastante grossa. É importante que você determine essas peças e às vezes você sabe que vai fazer uma meia estação ali, então uma peça mais leve que traga também esse conforto. E aí um detalhe, tá? Uma questão que eu gosto sempre de falar é sobre o tipo de bolsa que você vai utilizar. Sou uma pessoa que costuma andar bastante dos deslocamentos que eu faço. Então, ter uma mochila para mim é essencial. Só que olha lá, como eu já sei aqui, meu estilo pessoal, não é qualquer mochila que me serve. Vou mostrar para vocês. Essa aqui, ó, foi uma mochila muito estratégica e bem pensada que eu adquiri. Ela tem esse tecido mais como se fosse courinho, então ela não molha dentro, gente, é muito difícil. Todas as chuvas que eu já peguei, ela seca muito rápido, então eu tenho essa proteção dos meus itens aqui. A gente precisa pensar nesse ponto. O tecido confere mais elegância do que se fosse um tecido de pano, como mochilas esportivas. Então, olha só, até na hora de adquirir essa peça, eu olhei esses detalhes. Ela traz também um tom que ele acaba sendo muito versátil para os meus looks. Eu sei que também dentro do meu estilo pessoal, da minha comunicação, eu gosto de trazer cores, talvez às vezes combinação ou neutro com cor, e eu sei que esse tom de mochila vai harmonizar muito bem com os meus looks. Não vai ser um item que eu vou precisar me preocupar sempre. É uma mochila que eu sei que eu vou usar para várias ocasiões, conforme a necessidade, e ela não vai me atrapalhar. Pelo contrário, ela vai estar ali como um ponto de apoio para o meu visual. Beleza, pensou nessa questão da previsão do tempo, agora pensa numa peça-chave que você quer usar no seu dia. E é o que eu costumo fazer, eu penso numa peça-chave que eu quero usar. Se é uma calça colorida, eu vou pensar em montar o look com base naquela peça. Se é um sapato, se é uma blusa, eu vou trazer essa peça como ponto inicial na montagem do meu look e aí depois eu vou fazendo as combinações. Então, muitas vezes, por exemplo, eu quero usar uma jeans wide leg. Com base nessa jeans, qual é a mensagem que eu quero transmitir? Transmitir mais elegância ou mais despojamento? Então, eu vou fazendo a conexão das peças. Se eu quero trazer, por exemplo, um look mais elegante com uma calça jeans, que eu super adoro, um high-low aí, já fica a dica pra vocês, que eu sou apaixonada, então eu trago um exemplo aqui para vocês, uma camisa. Então, uma camisa mais social junto com essa wide leg vai super funcionar no meu look. Mas ainda assim, eu quero continuar trazendo mais refinamento pro meu look, apesar da calça jeans. Então, o sapato ele vai me ajudar também nessa comunicação. Por exemplo, eu sei também quais calçados comunicam aquilo que eu desejo e quais calçados eu gosto de utilizar com base no meu estilo pessoal e no meu gosto. Eu tenho uma botinha aqui que ela é super elegante e ela tem um tom neutro que funciona dentro do meu guarda-roupa e aí também
vai de encontro com a minha cartela de cores, com as cores que estão dentro do meu estilo pessoal. Por isso que essa questão do autoconhecimento, gente, é muito importante. Que você vai fazendo aí a aquisição de peças, compras mais funcionais, botinha cinza mais neutrinha, eu sei que ela vai combinar com as cores que eu tenho no meu guarda-roupa. Além disso, ela é confortável, porque eu já sei que eu ando bastante, e ela também traz essa elegância. Então, eu já vou unindo aí o look. Você vê como é fácil a gente estruturando com base nesse autoconhecimento. Quanto mais autoconhecimento a gente tem, mais fácil fica montar o seu look, porque você vai coordenar. E aí, look pronto. Só que assim, os detalhes vão fazer total diferença. Quanto mais acessórios, uma make ou uma cor diferenciada você trouxer para o seu look, mais estiloso e mais a sua cara ele vai ficar. Montei o meu look, só que faltam adicionar meus toques de estilo. Então, muitas vezes eu penso nos acessórios. Quero combinar acessório colorido com as cores que eu trouxe no meu look? Ou não, quero trazer um pouco mais de refinamento, pensando aí na modernidade. Então, acessórios de metais, dourado, prata. Qual que é a vibe que eu quero transmitir hoje também com os acessórios? Então, eu vou incrementando para que eu consiga construir esse look e dar o toque final ali, o cereja do bolo, com base no meu estilo, no meu gosto e o que tem a ver comigo. Já meio que trouxe para vocês como spoiler. Maquiagem e cabelo, gente, é importante pensar, porque eles também fazem aqui a moldura do nosso rosto. E se você, meu amigo ou minha amiga, não pensa nesse detalhe, você ainda precisa refinar esse ponto, esses dois pontos. Eles fazem bastante diferença. Então você pode estar com o look mais lindo que for. E, gente, todo mundo tem aqueles dias que acorda e não tá com o rosto muito harmônico, tá com o rosto mais cansado, as olheiras estão evidentes. Então, quando você traz uma maquiagem, nem que seja só pra tampar as olheiras, camuflar, trazer uma corzinha com blush, já faz total diferença. Você pode estar com o look mais bonito que for. Se você trouxer uma maquiagem, principalmente para realçar sua beleza, você vai perceber o quanto a sua aparência vai melhorar muito, muito. Falando de um lugar de uma pessoa que não cresceu aprendendo a se maquiar. Eu entendia que maquiagem não era saudável para a pele e agora, hoje eu entendo, né, com base em estudos e pesquisas, e eu entendo que a hidratação, a limpeza de pele, todo o cuidado com a pele é muito importante. Então isso vai ajudar muito mais a preservar seu rosto. Então assim, eu sou a pessoa do menos é mais. Então eu gosto muito de utilizar pouca maquiagem, quanto menos possível, apenas para realçar ou dar uma certa camuflada naqueles pontos que eu acabo me incomodando. Já sei também aqui, aí trazendo um bônus que vocês provavelmente já sabem, mas eu gosto de evidenciar, é que o tom da sua cartela, você usar peças que tem a cor da sua cartela, o cabelo na sua cartela, vai ajudar assim muito também a disfarçar esses pontos que às vezes a gente se incomoda no nosso rosto. Ok, você trouxe um ponto ali na maquiagem então para dar essa continuidade no acabamento do seu look e nessa boa aparência, que é a transmissão da sua imagem, é o seu cartão de visita. O cuidado que você tem com a sua imagem, muitas vezes reflete no cuidado que você tem com as suas coisas, com seus itens. E às vezes, gente, olha, não tô dizendo que é um olhar certo, tá? Mas muitas vezes as empresas percebem a sua aparência como desleixada e elas entendem também que o seu lado profissional também é desleixado. Então, muitas vezes a sua aparência vai comunicar a primeiro momento, com aqueles 7 segundos que a gente tem, que profissional você é. Se você é competente, se você é atento aos detalhes, se você é organizado, se você se cuida, se você tem essa autoconfiança e se você vai executar os trabalhos com a devida atenção. E aí você pensou nessa penúltima etapa, que é a maquiagem, que pode ser o mínimo possível. E aí a gente vai para a última etapa, que é o cabelo. Gente, um cabelo lavado, bem, né, bem cuidado, bonito, ele traz outra sensação para as pessoas. Quando a gente chega no ambiente e vê uma pessoa com o cabelo totalmente sujo, né, com odor, precisando lavar, de fato, essa é a palavra, a gente acaba tendo uma impressão da pessoa. Então o cabelo ele também faz uma importância grande no nosso visual. Então, gente, que seja, olha, às vezes, já contei para vocês que me seguem no Instagram, às vezes é dia de lavar o cabelo, tipo hoje. E o que mais fica oleoso e sujo aqui no meu cabelo é a parte da franja. Eu simplesmente lavo de manhã, seco e olha como dá outra aparência, nem parece que tá sujo. Então, simplesmente são alguns truquezinhos que você pode adotar para te auxiliar nesse momento. Então, pequenos truques podem te ajudar. Aí, você também pode pensar em modelar o cabelo, trazer aí ondas, ou se é um cabelo curtinho, passar um gel, para deixar ele com uma estrutura bonita, uma finalização bonita. Eu não tô falando que você tem que alisar, não tô falando que você tem que achar. Você tem que fazer aquilo que é coerente com a sua imagem, com o que você gosta, com aquilo que você sente bem.
na sua imagem, tá? Se for alisar, então alisa, se for ondular, ondula, se for só passar uma gelatina, deixar levemente bagunçadinho, faça, mas dê atenção pro seu cabelo também. Outro ponto aqui legal sobre cabelos é pensar em penteados, principalmente quem tem cabelo um pouquinho maior. Gente, faz às vezes uma trança bonita, ou um rabo de cavalo, que traz mais elegância, um coquezinho embaixo, até aquele slick hair, que fala, né? Eu não gosto muito, mas às vezes eu utilizo também. Deixa o cabelo no lugar, gente, traz outra sensação para sua imagem. Querendo ou não, faz bastante diferença. Então pensa nesse ponto também. Trouxe para vocês algumas orientações, dicas do que eu também faço no dia a dia, como é que eu penso para montar o meu look. São etapas simples, mas que a gente precisa criar esse hábito de fato para que consiga ser automático. Então, se a gente não dá atenção para esses pontos, a gente também está deixando de cuidar da gente. E quando a gente não cuida do nosso exterior, às vezes é porque o nosso interior também tá bagunçado. E vice-versa, tá, gente? Eu sempre gosto de falar que não adianta só você cuidar da sua aparência externa, se o interior tá destruído ali. Então, você também precisa cuidar através, sei lá, de uma terapia, um cuidado espiritual, enfim, seja como for, que cuide do seu interior, também vai refletir no seu exterior. Então, uma coisa conecta na outra. Mas também é importante pensar nessa sua imagem pessoal. O que você quer comunicar, como você quer se ver no espelho, gente. Esse é um ponto muito importante. Como você quer se ver no espelho? Não tô falando que todo dia você tem que pensar em todas essas etapas, tá? Tem dias que eu tô em casa e eu só quero ficar confortável. Mas mesmo assim, eu gosto de pensar no meu cabelo, como é que eu vou deixar ele, que roupa eu tô usando. Porque às vezes a gente deixa pra usar em casa roupa rasgada, roupa manchada, roupa que já ultrapassou décadas, né? E isso também não é bom pra nossa imagem, pra nossa autoestima. Como é que os nossos familiares estão nos vendo? Como é que a gente está se vendo no espelho? Esse é um ponto extremamente importante. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscreva também, porque apertar o botãozinho não custa nada, e já encaminha para aquelas pessoas que você também quer ver cada vez melhor. Um beijo, tchau, tchau!